98 Kiren Saga Capítulo 353 Caos autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tilt Reach talvez seja um lugar amaldiçoado que prendeu João por 3 meses e meio, mas o ar fora da prisão com certeza cheirava bem. João foi reencarnado como um Nord e Nords são filhos de Kinetiski. Nords perdidos dos que estão perdidos para sempre. Depois de chegar ao túnel atrás da cela de Madanashi, João usou Grid como uma grande broca de escavação e abriu um caminho através de uma ruína Lemmer diretamente para a cidade de Markat. Sabendo que não deveria chamar muita atenção, João esgueirou-se pela cidade habilmente, apesar de seu tamanho atraente, e saiu completamente de Markat para as colinas de Reach. Ele não tem mais nenhum apego à cidade ou ao próprio porão. Ele até rezou para nunca mais voltar aqui. Montado no Coldflame Atronachou-se, João continuou indo para o oeste, onde ele pode terminar este maldito trabalho. Seu coração estava finalmente cheio de esperança de que ele veria sua família mais uma vez. Ele olhou ao redor das colinas e escolheu uma perto de Kartspire, o assentamento Major Forsworn que ele tem como alvo. Ele encontrou um pico adequado o suficiente para observação e reconhecimento. Subindo o caminho até lá, ele sentiu algumas presenças à espreita. Tem certeza que Alaricos mandou embora? Sim, ele não arriscaria depois daquele tempo com o Nord. O monstro mataria até crianças. Você está certo. Mas não podemos nos preocupar com ele agora. Aquela mulher que está procurando por ele, precisamos fazer algo sobre ela também. Sim, Alaric chamou as tribos da montanha e eles vieram. Não tenho certeza se é uma coisa ruim agora que eles resistiram ao ataque daquela mulher e nós não recuamos. O que me preocupa é o norte. Outro bando de Nords está chegando de Yamashi. Eles não podem navegar na Campina pelo norte. Sério? Até onde eu sei, esses Nords farão qualquer coisa para nos matar. Especialmente aquela mulher de olhos vermelhos. João ouviu aquela conversa e todo o seu ser estremeceu. Aline esteve aqui na Campina e os Firemanes estão vindo do norte. Ele esperava que eles aparecessem, mas não em grande número. Pelo menos algumas equipes de busca devem estar aqui primeiro. João mordeu os lábios até sair sangue. Sua mente estava gritando hoje não. Ele não pode encontrá-los hoje, não com o plano que tem em mente, não com sua aparência, não com tudo isso. Ele percebeu do que estava fugindo durante todo esse tempo. Ele deveria ter pelo menos contatado eles. Droga. Ele fechou os olhos e sentiu o mal-estar que se acumulava em seu peito saindo de uma só vez. Ele não podia mais escapar desse sentimento. O aperto no peito por ter sido derrotado e humilhado era insuportável. Ele não queria parecer quebrado na frente de sua família com um rosto bagunçado e alguns membros perdidos. Ele não era aquela pessoa fraca. Verdade seja dita, ele não suportava olhar seu reflexo na água ou em um espelho. Era demais para ele. Sabendo que era tudo culpa dele, ele só precisava consertar da maneira que sabe, simplesmente seguindo em frente. Assim como aquele garoto que quebrou alguma coisa e seus pais o descobriram. Então ele grita e grita: eu posso consertar, eu posso consertar. É o que ele diz a si mesmo. Não há necessidade de envolvê-los, ainda posso consertar. Era uma questão de orgulho. Uma questão de não mostrar fraqueza. De ser o herói cujo lado fraco deve estar sempre escondido. Mesmo de sua família. Foi uma escolha difícil e miserável. Levou um bom tempo para recuperar a compostura. Na verdade, ele se cansou disso. Seu egoísmo e egoísmo infundados ainda estavam feridos, mas ele pelo menos ainda pode se concentrar no que tinha sem eles por enquanto. Ele se levantou sem vida com a massa na mão, mas não estava disposto a sair ainda. Ele suspirou e chamou Shikyu. Vamos atacar, mortal. Shikyu estava mais animado do que nunca para caçar mais humanos. João apontou com a cabeça e falou. Alguns mortais estão atrás daquela pedra. Vá matá-los. João disse. Você não vai matá-los? Shikyu foi pego de surpresa. Apenas lidando com algumas inseguranças mortais que nos mantêm fracos e insignificantes. Você pode se divertir também.
John disse com uma pitada de autozombaria. Eu sabia. Ah, eu sabia. Começar a seguir o poderoso Shikyu logo fará você perceber o quão insignificantes e patéticos são os mortais. Shikyu finalmente se sentia satisfeito. Sim, vá em frente, campeão. Shikyu levantou sua grande espada e começou a correr em direção aos mortais que deveria matar. Observe e aprenda. Mortais, aqui vou eu. John se sentiu um pouco mais leve depois de ver aquele idiota correndo sem nenhum plano. Ele se sentou em uma pedra e tirou um orbe de cristal de seu cubo. Se Alina estivesse perto, ela deveria ter um orbe semelhante com ela. Ele trouxe o orbe para perto de sua cabeça e deixou sua consciência fluir para ele. Ali. Sua transmissão era fraca devido à sua mágica cortada perturbada, mas ele pelo menos pode fazer isso com uma ferramenta mágica. Durante a espera por uma resposta, John sentiu que a conexão com Shikyu também foi perturbada. Ele olhou em volta e estreitou os olhos, então convocou Shikyu novamente. Com certeza, Shikyu estava coberto por um lodo azul com uma aparência lamentável. O que aconteceu? John perguntou. Não vou desistir. Shikyu correu na mesma direção mais uma vez. Shikyu atacou novamente e foi derrotado. John poderia dizer que o lodo azul era o Azuriplasma, a substância de onde o Tremora de Koldarbor é recriado depois de experimentar a morte. John ligou para ele mais uma vez e o idiota correu para a morte sem ao menos limpar seu erro. Mortais. Eu vou te matar. Cada vez com mais raiva do que antes. Isso fez John rir. Posso ter sido derrotado, mas não estou derrotado. John bateu palmas em sua mente. Durante seu tempo de diversão esperando por uma resposta e tentando afastar suas preocupações, John podia sentir uma resposta. John. Isso é você. Completamente pego de surpresa, John ouviu a resposta de Alina do telepatia orbe. Ouvir aquela voz era algo que ele ansiava desde os dias em que foi capturado na árvore Briareart, mas agora que a ouviu, ficou com medo. Ele queria dizer muitas coisas quando seus lábios se separaram, mas nenhuma dessas palavras veio. O caos acumulado em sua mente estava todo apertado tentando se encaixar na pequena quantidade de palavras na linguagem comum, mas as palavras acabaram há muito tempo. Ei, garota. Ele sorriu quando finalmente disse isso. Apenas uma saudação normal após 3 meses sem vê-la. Bem, ele pode ser rotulado de idiota e encerrar o dia. John, é você? Esse é realmente você? Ah. Primeira é. Única. Desculpe, transmissão. Semana, Kine. É você. John, ouça. Algo grande aconteceu. Você precisa desaparecer, a Alina disse apressadamente. O que? John não conseguia entender o que estava acontecendo. John, esconda-se em algum lugar e iremos procurá-lo. Você não pode atacar Cartspire. Por favor, não venha ao ar livre. John estava confuso. Alina. O que está acontecendo? John perguntou completamente inconsciente do caos. John, escute. As próximas palavras de Alina passaram pela mente de John e a deixaram entorpecida. Aconteceu algo que ninguém esperava. Era muito cedo. John ouviu essas palavras e não pôde deixar de respirar fundo, sentar e tentar organizar seus pensamentos. Eles sabem. Eles estão esperando. John sentiu a garganta secar. Maldito. Agora, de todos os tempos sangrentos. Uma armadilha está esperando por mim? Isso foi ridículo. Não havia muito que ele pudesse fazer agora, a não ser cair direto em outra armadilha novamente. John sentiu a ironia do destino. Ele se meteu nessa confusão quando caiu voluntariamente em uma armadilha e agora precisa sair dela entrando em outra armadilha. Como foi foda. A voz de Alina era triste. Ela só disse essas palavras no final. Corra, John. Corra. John sentiu as trepadeiras ao redor de seu corpo apertando-o com mais força, como se uma corda de impotência estivesse estrangulando seu pescoço. Agora que ele está tão perto de consertar tudo, não pode simplesmente parar agora. A vida de Julanar está em jogo. Assim que ele se livrar dessas algemas, ele estará livre e ela será salva.
Não havia como descer disso, mesmo que todo mundo se interpusesse entre ele e seu alvo. Desculpe, Alina. É tarde demais. Kiren Saga capítulo 354 Caos do Estilo 2 dias atrás. Solidão. O grande rei Toriga ainda estava lidando com sua enorme dor de cabeça. Não importa se eram ervas medicinais ou feitiços de cura, nada estava funcionando. Tudo começou desde o dia em que Tano e João Dari de Winterol desapareceu. Nada correu bem depois daquele dia. Não apenas uma má propaganda se espalhou sobre o grande rei e seus homens, mas Tannericur também estava trazendo uma pilha de problemas para a corte dia após dia. O problema com Ericur eram suas conexões. Por alguma razão, a família de Ericur teve o título de Tani por gerações e sempre agiu no melhor interesse de Solitude, embora fossem um pouco obscuros. No entanto, Ericur era o pior da linha, tanto quanto Toriga poderia dizer. Ele era arrogante e não se importava com as cores do mundo, a menos que fosse dourado. Devido a isso, Ericur era o encrenqueiro do porão, mas ninguém podia negar suas conexões na cidade imperial. O bom dessas conexões era como Ericur conseguia fazer as coisas tão rápido e o ruim era como eles usavam Ericur. Toriga até ouviu alguns rumores sobre Ericur trabalhando com os Talmor, mas ele sabia que os rumores eram um contra-ataque de João Dari. João Dari, o encrenqueiro nacional de Skirin. O Tani que assumiu o Winterhold jogou seus concorrentes do mar sem se importar com deuses ou leis. Tani e João às vezes era demais, mas ainda era necessário e é por isso que Toriga queria chutá-lo de volta na linha, deixando Ericur e suas conexões pressionarem João e não permitir que ele se espalhasse para fora de Winterhold. Era tudo lei não escrita. Nenhuma força deveria crescer mais do que deveria sob o reino de Skirin e o império de Cyrodiil. Ainda assim, João estava ganhando muita popularidade e impulso. Ele cuspiu nos olhos dos elfos e reconstruiu a cidade de Sartal ao norte para a antiga e a chamou de New Sartal, um movimento tão ousado que fez Nord querer rastejar até o Winterhold para testemunhar o legado desenterrado de Esgramor e os primeiros homens. Até o próprio Torig sentiu muito orgulho por isso. Ainda assim, foi o momento em que João Dari precisou ser impedido de ganhar todo aquele impulso e Toriga decidiu endurecer seus métodos. Deixe Ericur e Jalo Scout de Downostar pressionarem João ao extremo ou coloque João no sistema, tornando-o Jarl. João recusou o Jalcip dizendo que limita sua liberdade, a mesma coisa que Toriga queria limitar. Aos olhos de Toriga, João precisava ser mais agredido, mas ali ele não podia prever o que iria acontecer. João estava completamente empenhado em destruir Ericur quando ele veio para a Solitude levando os dois a entrar em um confronto maciço no tribunal. Para piorar, Ericur fez um movimento de despejo e mirou no irmão de João. Não alveja a família de um homem. Era uma regra sagrada entre os homens que Ericur quebrou covardemente e soltou um dragão furioso na corte. João deu um grito poderoso que abalou Solitude como um todo e a dor de cabeça de Toriga nunca parou desde aquele dia. Além disso, Ericur teve que responder por seus crimes. No entanto, todas as coisas ficaram ainda piores no final da semana. Tani João Dari foi dado como desaparecido depois de salvar seu irmão na Campina. Isso pode parecer o fim das preocupações para Toriga, já que os encrenqueiros João e Ericur agora foram suprimidos. Mas o diabo ainda encontrou seu caminho e as coisas deram errado de maneiras que Toriga nem conseguia mais controlar. Culpar-se por ser um rei fraco não era completamente errado, mas ele ainda queria manter a paz, mesmo que sua vida fosse o preço disso. Os humanos se despedaçando eram a última coisa que ele queria, mas suas ações levaram a isso de qualquer maneira. Toriga ainda estava segurando a cabeça em seu trono tentando resumir o caos em torno de Skirin. Quando João Dari desapareceu, os Firemanes fecharam seus negócios em Solitude. Falcreat e Uiteron recuando atrás de Winterhold, Riften e Windeum. Este foi um grande sucesso econômico, já que ninguém pode substituir os Firemanes nos próximos 3 anos. A Dari Dragon Company interrompeu seus negócios diretos com a Solitude, exceto a East Empire Company e o gerente da filial de Uiteron, John Batleyborn. Expulsou todos os comerciantes dos novos porões e começou a comprar os bens necessários importados do Império e os vendeu para o Winterhold.
fazendo diretamente um aumento drástico nos preços em Solitude, Markarth, Mortal e Dawnstar. O ataque econômico foi sistemático e violento. A Dari Dragon Company era extremamente rica que poderia comprar mais 2 domínios como Winterhold e ainda permanecer rica. Este não foi o fim. As coisas em Windelmiold sofreram outra mudança drástica. No último mês, Jarl Stormcloak escalou a estátua de Talos no templo de Windelm e fez um discurso sangrento sobre Jondar e como o jovem dragão de Windelm foi derrubado por uma conspiração do Império nas mãos dos muitos selvagens que o Stormcloak lutou pelo bem de Skiri muitos anos atrás. Antes que alguém pudesse perceber, Jondar era agora o mártir perfeito alimentando a rebelião Stormcloak. Muitos rumores foram espalhados de que Torygg e o Império estavam em conluio em relação a Jondar e esses rumores se espalharam até mesmo em Solitude. O Império tentaria reprimir a raiva das massas e resolver as coisas. Não, aquelas pessoas corruptas teimosas não. Conde Pavatius, o embaixador, cooperou com Torygg para tentar resolver os problemas de propaganda, mas no dia seguinte, um enviado do Império chegou com uma palavra da Imperial Guild of Commerce e liberou Erikur como um funcionário central da guilda e uma pessoa com imunidade diplomática. O Commerce Guild era uma entidade que valorizava a velocidade e a eficiência, assim como o comércio, então não havia tempo para Torygg sequer segurá-los. Eles partiram com Erikur tão rápido quanto chegaram e sua direção era Winterhold. Torygg puxou todas as conexões e cordas que tinha em torno de Winterhold e quem respondeu foi Lady Victoria Vicida East Empire Company e a prima mais nova do próprio Imperador Titus Medis II. Ela apareceu em Winterhold e, em vez de resolver as coisas, ela ficou completamente do lado de Winterhold e fez com que Erikur fosse preso e a guilda expulsa assim que eles chegassem. Agora o próprio Império estava ofendido. Mas eles eram pelo menos administráveis do que os nórdicos com cabeça de pedra. O destino foi bom para Torygg depois? Não. 2 eventos aconteceram sucessivamente fazendo com que as cabeças de Torygg e seu povo ficassem dormentes por dias e nem soubessem como lidar com a situação. Jondar apareceu. Ele apareceu da maneira mais chamativa possível e disse ter aniquilado uma horda de renegados com nada além de sua voz. Disse que sua voz conjurou as 4 grandes calamidades da natureza, o furacão, o terremoto, a tempestade de raios e o dilúvio. Como alguém pode responder a isso? Jondar não está apenas vivo, mas também chutando e chutando um pouco demais. Torygg e seus homens, que estavam sendo mal vistos por muitos nórdicos, estavam agora fora dos holofotes. Finalmente uma boa notícia. No entanto, Jarl Stormcloak, que usou a morte de Jon para sua agenda, decidiu diminuir o tom e saiu completamente da grade. Ele disse muitas coisas das quais se arrepende, como reviver a memória de Tan e Jondar e somos todos Jondar. Com isso, ele deveria ser o primeiro a cavalgar para Jon, mas ações e palavras não poderiam ser alinhadas no caso dele. O próximo evento foi a reação da Dari Dragon Company. De acordo com o acordo entre os chefes de Skirin de um lado e os Firemanes e os Moonbloods de outro, essas forças deveriam entrar secretamente em Reach e procurar por Jondar. Figuras como a Bloodwoman, Hilda e o King Golfash, Jonhard foram avistadas na campina. Mas uma vez que Jon foi confirmado vivo, as figuras jovens da Dari Dragons Company não puderam ficar paradas. Wolfur, o irmão de Jondar foi o primeiro a agir e invadiu Dawnstar à noite sequestrando alguém para o povo de Jarlskald e destruindo qualquer navio vindo de Dawnstar sitiando completamente o porto. A próxima a se mover foi a Lady of Winterhold, a Crimson Moon entre os Moonbloods, a Sibyl de Kine líder de seu culto. Ela marchou para o Reach em uma milícia de 400 Dari Troopers montando cavalos Flameatronache. Foi dito que ela carregava um selo real que remonta ao próprio Imperador Tiber Septim e ela usou para passar por qualquer forte imperial com todos os oficiais e soldados ajoelhados ao selo do Imperador Talos. Winterhold era apenas um pobre e vazio há alguns anos, mas não se tornou lá daqueles jovens notáveis que podem ofuscar qualquer um em sua geração. Apesar de Jondar ser o líder daquela geração jovem que tomou Skirin como uma tempestade,
Nem Torig nem ninguém podia ver a ironia do destino que os atingiu antes que eles pudessem saber. A próxima coisa que aconteceu agora inclinou todas as escalas e desmentiu todas as teorias sobre John Dare. Foi um choque. Esta manhã, Torig acordou com a dor de cabeça normal e sentou-se em seu trono após ser tratado por Sibylle Stentor. Falk Firebeard, seu mordomo, entrou no tribunal e eram apenas os três. O homem ruivo estava pálido e cambaleante. Sibylle Stentor fez uma piada de morto-vivo sobre Falk, mas o último a ignorou completamente. Torig e Sibylle notaram a coisa estranha sobre ele. O homem que normalmente carrega pilhas de documentos, estava carregando um papel. Um pequeno papel minúsculo. O mesmo tipo de papel que é carregado pelos pombos-correio. Ele silenciosamente entregou o papel para Torig com as mãos trêmulas. Torig pegou o papel e o leu. Sua pele rosada ficou tão pálida quanto Falk, se não mais pálida. Até Sibylle, a vampira, sentiu frio ao ler a carta. Esta cena se repetiu em todos os lugares em Skirin. Não apenas na corte de Torig, mas também no salão de Ulfric e no embaixador Talmor, no escritório de Elwyn. Espalhou-se como fogo. O arquimago do colégio, o precursor do companheiro, o embaixador do Império, o posto avançado da Companhia do Império do Leste, cada jarl, cada Tani e cada clã. Os Blackbriars não se importaram com o carregamento que foi invadido naquele dia. Os Silverbloods não se importaram com seu ajudante Nepos que foi massacrado naquele dia. Os Shattershields com o navio que foi destruído naquele dia. Todos mantiveram suas cartas se aquecendo na luz da iluminação. O segredo da chama eterna, a rachadura no enigma, o esmalte no paradoxo. Todos eles achavam que John Dare era a estrela mais brilhante da geração jovem por causa de sorte, conexões, trapaça. Não. Foi o destino então? Foi o destino? Foi retribuição? Ou era o nome de John e o Firemani olhando para suas próprias almas nos papéis que seguravam? Foi isso. O nome da criança que deveria ter morrido há 17 anos em Riften ao lado do nome da criança que apareceu há 3 anos também em Riften. As linhas estavam lá conectando cada ponto, cada verdade, cada fato. Tudo que eles desesperadamente se recusaram a acreditar. Estava lá. Foi beleza. Era música. Foi um caos. Caos. Kirin Saga capítulo 355 Caos 3. Ilha de Jonte. O João mal sorriu. Não havia mais tempo para emoções. Era hora de agir em conjunto. Era tarde demais de qualquer maneira. Agora o mundo sabe disso. E daí? Eles ainda não sabem nada. Mesmo que isso signifique que eles irão persegui-lo até o fim de Nir, assim como fizeram com seus pais há 17 anos, ele agora pode cuidar de tudo. E também, ele deve evitá-lo. Como assim? Fazendo um exemplo. Chiquio, chega de brincar. João falou. O quê, mortal? Eu vou. Ele disse para calar a boca. Nefertiti saiu da sombra de João e então olhou para João. Omã, o que faremos agora? Nefertiti em sua forma de menina segurou a mão de João e perguntou a ele. Não se preocupe, seja o que for, eu tenho preparativos. Na verdade, eu me preparei para que isso aconteça, mas agora vamos nos consertar. Aquelas pessoas que perseguiram meus pais temeram uma criança sem motivo. Hoje, essa criança vai dar eles uma razão real para me temer. Os olhos de João ficaram frios quando ele apontou Cubring em sua mão e tirou algo. Uma grande figura apareceu na frente dele. Não era outro senão o Dokuro, o esqueletal samurai. Sua aparência mudou muito. Não era a versão ruim que João criou com pressa nas Shivering Isles, mas o que apareceu foi algo que João gastou algum tempo depois e o refinou em um morto-vivo de nível de obra-prima. Ele até pediu ao Fur para fazer uma grande katana de ferro para ele parecia bom. Ainda assim, havia uma última peça nisso. João recriou a rede de energia interna de Odokuro para ser mais complexo e criou um novo dispositivo para usar uma fonte de energia diferente em vez de um simples Magica Reactor. Foi o mesmo dispositivo que ele roubou de Solstheim quando encontrou os mortos-vivos alimentados com Heartstones. Ele o modificou e criou Padomic Reactor. João pegou aquele Padomic Reactor,
que ele já havia criado e removeu os ossos no peito de Odokuro. Em seguida, colocou-o como o coração. A última coisa a misturar foi o próprio sangue de Jon. Foi uma magia de sangue para ligar Odokuro a si mesmo, fazendo um selo na pedra do coração. E então, Odokuro foi energizado. Qualquer morto-vivo deveria ter olhos azuis, mas esse não era o caso. Isso era algo novo. Estes eram olhos vermelhos. O poder da pedra do coração no reator estava mostrando seu efeito esplendidamente. Jon acenou com a cabeça para si mesmo e se afastou do Odokuro de olhos vermelhos. Surgir? Jon ordenou. O Boni samurai de 3 metros de altura agarrou a grande katana de ferro e se levantou de frente para Jon. Mestre. Inesperado para todos, ele falou. Isso é melhor do que o esperado. Na verdade, eu sou seu mestre. Jon riu. Jon convocou, ganância, e olhou para ele. Desde a primeira vez que encontrei aquele Shadow Eater, eu não entendi. Então conquistei com minha energia até que ele se submetesse a mim. Milagrosamente, algo dentro de mim o entendeu como ganância. O que é ganância? É o sentimento de cobiçar as coisas materiais. A ganância cobiça os materiais e os libera de suas amarras. Esse é o seu poder. E quanto a você, Odokuro, você sabe o que você é? Não. Odokuro balançou a cabeça. Você também será outro pecado. Você será o pecado da ira, Odokuro. Jon disse, fúria. Exatamente. Jon disse e dirigiu sua ira no acampamento Forsworn rio abaixo. Katspiri foi protegido de todas as direções. Alaric e seus homens estavam prontos para Jon sempre que ele chegasse. Já se passaram alguns dias nessa espera mortal. Esperava-se que Jon viesse e Alaric tinha certeza disso. Afinal, foi ele quem prendeu Jon na árvore Briareart e quem colocou uma maldição entre Jon e a árvore Briareart. Jon pode ter se libertado, mas Alaric percebeu que a maldição se desenvolveu e impediu Jon de usar magia, mas não Tuum. Era irritante como ele foi reduzido a esse estado. Ele teve que esconder as mulheres e crianças nas montanhas apenas por causa de um homem. Além disso, ele tinha que descontar todos os favores que tinha para convidar aqueles 2 clãs para lutar ao lado dele. O que o fez ter certeza de que Jon iria atacar em breve foram as notícias sobre Nepos, o nariz. Disse que o homem foi massacrado em sua própria casa ao lado de vários Riashimen. Foi violento e assustador, a mesma insígnia dos assassinatos em torno do riacho que Jon estava por trás. Alaric já retirou todos os acampamentos separados para fazer uma posição unida contra a tirania do Norte. Com isso, esses 2 aliados apareceram. Movus Blackorn, o chefe do Blackorn Minotaur Clan, um clã de colossais criaturas minotauros que veio das montanhas geral e tem uma aliança com Seastimen. O segundo aliado inesperado foi Vernon Walker, o chefe do clã dos centauros Windwalker. Os Minotauros e os centauros são nativos da Campina. Os Minotauros são algumas massas volumosas de músculos com cabeças e chifres de touro, tudo isso de pé em uma altura imponente de 3 metros. Eles são considerados meio-humanos. Os centauros são muito menores em tamanho, mas mais místicos em comparação. Meio-elfos são considerados por seu físico. Essas criaturas ficavam na altura de um homem em seu cavalo. O aparecimento dessas criaturas deu alguma esperança para Alaric, mas logo essa esperança se dissipou com o aparecimento da chama fria no horizonte. A colina ao sul onde ele deixou alguns batedores agora estava queimando com fogos malignos azuis, algo apenas ouvido em lendas. É ele. Movus, o Minotauro, perguntou. Deveria ser. Respondeu Alaric. Cold Flames. O que você fez para fazer aquele homem te odiar tanto? Vernon, o centauro, perguntou. Ele é um Nord. Eu sou um Riashiman. Alaric pensou antes de responder. O Minotauro e o centauro se entreolharam, mas seus olhos se desviaram com insatisfação. Parecia que os meio-humanos e os meio-elfos eram apenas aliados temporários nisso. Dos lados, outra figura apareceu. Era um Agraven com uma espessa massa de penas negras ao redor de seu corpo. Os centauros se afastaram da criatura asquerosa a julgar por sua natureza sensível. Eldermatron, o que o traz aqui? Alaric falou com respeito.
O Nord, minhas filhas mataram e espalharam a magia. Seu fé é meu se lhe ousar vir. A Graven já falava arrogantemente sobre o Lot. Ela queria o Fê negro que segue o Nord. A única preocupação de Alaric era a sobrevivência. Mas as matronas já eram tão gananciosas. Elas não viram o que aconteceu quando aquele nórdico Falutum. Se não fosse pelos caminhos da Campina, Alaric teria matado todas aquelas bruxas pelo que fizeram com Grosh muitos anos atrás. Ainda assim, o que eles não notaram foi a palavra de que o ancião Agraven disse como se fosse intencional para conjurar o homem nórdico imediatamente. Nem mesmo tentando se esconder, João estava parado na ponte sul que levava a Cartspire. Os renegados o viram muito bem e prenderam a respiração. Não apenas eles. Muitos olhos nas laterais sobre os topos das colinas e atrás das árvores estavam observando o filho amaldiçoado dos Firemanes fazendo sua última aparição. Aqueles deles que não conseguiram esconder sua intenção de matar já foram vistos por João e receberam um de seus olhares. Ainda assim, seu objetivo principal era o ancião Agraven. Nefertiti contou a ele como ela e Urufur foram perseguidos pela criatura asquerosa. Ao lado de João, uma figura sombria surgiu com um grande capuz e capa preta, segurava uma corda e arrastava um velho amarrado pelas mãos, pés e pescoço. Na mão de João, havia Molags Masse e Grede. O ancião Agraven virou-se para João e estava prestes a gritar algo com sua voz ou lançar alguma magia, não importava. João estava fundindo silenciosamente, Molags Masse, com Grede, lançando uma nova aparência para o Masse todos juntos. Era uma lança, não, um arpão. Um longo arpão com uma ponta afiada e uma longa corrente presa a ele. João balançou, arpão de Molag, uma e duas vezes antes de jogá-lo no Elder Agraven. Ele se moveu como um raio e atingiu seu alvo em um belo arco, mas o Agraven não morreu. Ele sorriu para João enquanto o arpão penetrava em seu corpo e estava prestes a dizer algo, mas de repente as coisas mudaram. O objetivo do arpão não era matar, era segurar a presa e arrastá-la. E assim era. A presa não era a bruxa, mas sua alma. O Agraven soltou um grito agonizante que ecoou por toda a parte enquanto sua alma estava sendo arrastada para fora de seu corpo. Ninguém previu que tal coisa fosse possível. O arpão de João estava sendo puxado para trás pela corrente e uma alma totalmente imaterial estava sendo arrastada gritando em agonia. O mundo estava congelado assistindo tal punição se desenrolar. Assim que a alma do Agraven estava sob os pés de João, ele lançou um feitiço com flama e a alma se despedaçou completamente, destruindo a alma. Isso é muito pior do que Soul Trapping, um processo de completar a aniquilação do recipiente aníquico no corpo de alguém, negando-lhe a chance de qualquer renascimento ou reencarnação. É assim que a essência drenando chamas frias era aterrorizante. O cadáver dos Agravens foi um tapa frio de volta à realidade. Os renegados lembraram exatamente com quem estão lidando. Alguém que saiu de uma Briare Tree, uma pessoa com uma lenda terrível e sangrenta o seguindo. Alaric sabia que este era o último confronto entre ele e aquele nórdico. Apenas um deles está saindo desta vivo. Ele ergueu, Bloodskull, bem acima de sua cabeça e estava prestes a fazer um discurso caloroso, mas do nada, uma sombra negra saltou sobre ele, mordeu sua mão e pegou, Bloodskull, e correu em direção a João. Sem palavras, Alaric só podia assistir, Bloodskull, retornar ao seu legítimo dono. João estava aqui para fazer uma declaração e isso era domínio completo. Quando sua mão agarrou, Bloodskull, mais uma vez, a espada vermelha estremeceu de felicidade e sua aura vermelha começou a aparecer. Alaric olhou para o estranho fenômeno e percebeu que nunca possuiu aquela espada em primeiro lugar. João guardou a espada e avançou com a arpão mirando em Alaric. Não, você não vai. Movus, o Minotauro, avançou com seus membros do clã carregando seus escudos de torre. Enquanto o arpão voava em direção a Alaric, Movus pisou no chão e saltou no ar, balançando seu grande chifre no arpão, desviando-o. Vendo a foice do ceifador bloqueável, a vida voltou aos rostos dos renegados. Mas Alaric ainda estava em um estado sombrio. Ah! Humano, esse é um ataque fraco.
Movus estava feliz consigo mesmo tirando sarro do nó assustador que não parece tão assustador afinal. Ele apontou para João e bufou. Homens, peguem ele. Os minotauros pisaram e bufaram em uníssono. Suas armaduras e disciplina militar eram altas e sua marcha era admirável. Não perca para eles, pegue aquele homem. Até Vernon, o centauro, apontou seu arco para João e gritou. Não, espere. Alaric queria impedi-los de fazer qualquer coisa precipitada. Ninguém sabe que palavras João vai gritar. Enquanto os minotauros e os centauros atacavam, João sorriu. Eu não esperava que tais criaturas míticas ficassem do lado dos renegados contra mim. Em um dia normal, eu teria dado a eles a escolha de ficar sob minha bandeira e me servir, mas hoje eu tenho que dar um exemplo. Culpe sua má sorte. Ele permaneceu imperturbável enquanto as duas hordas o atacavam. Os minotauros eram fortes e ferozes enquanto os centauros eram rápidos e ágeis. Os centauros entraram primeiro no alcance e dispararam uma saraivada de flechas em João. Com uma pitada de ridículo no rosto, João apontou para as flechas e falou, Fúria. Mastar. Odokura Eire. O titânico osso samurai apareceu em uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. Uma criatura tão grande e tão rápida desafiava a lógica. Odokuro acenou com sua grande katana de ferro para todas as flechas desviando-as em um segundo. Ele usou o mesmo impulso para pular e atacar os centauros reduzindo a distância em um segundo. Urat. Jei. Sua voz áspera e grande sombra trouxeram crise eminente aos centauros. Com um golpe da grande katana de ferro, corpos, membros, cabeças, armas. Não importa de que material fosse feito, tudo foi despedaçado. Por mais grande e pesado que pareça, Odokuro era mais um assassino do que um guerreiro. Ataques fatais, movimentos rápidos. Da esquerda e da direita, o pecado da ira, Odokuro, trouxe a morte aos centauros. Droga! Quem poderia agir na época era o aliado mais próximo, Movus, o Minotauro. Ele tomou um caminho diferente de liderar seu bando de guerreiros e saltou entre os centauros para se envolver diretamente com Odokuro, mas sentiu que algo estava errado com seus guerreiros. Apenas um vislumbre de João foi o suficiente para Movus estremecer de suor frio. João estava segurando um cajado com uma aura muito maligna, tão maligna quanto o arpão, se não ainda mais. Ele não conseguia entender que tipo de equipe o faria se sentir assim. O que ele não conseguia entender era que o ameaçador daquele cajado não era sua natureza ou origem, mas sua função. A equipe carregava uma força da natureza muito caótica que João estava explorando. Não era outro senão o Abajaque. Notas do autor. O Abajaque é o artefato do Sheogorath. Para quem esqueceu dele, ele pode fazer qualquer coisa aleatoriamente, principalmente transformando inimigos em diferentes criaturas. João estava fortalecendo o cajado usando apenas a energia do cajado e mirando na horda de minotauros. Ele então tirou uma galinha viva de seu Avenring e a colocou em sua cabeça. O que você está fazendo? Perguntou Nefertiti. Por mais humilhante que pareça, descobriu uma forma de controlar o resultado do Abajaque. Chama-se Fátima G, que não é tão divertido quanto parece. Mantendo a galinha na cabeça, João sacou uma adaga e agitou-a rapidamente, cortando o pescoço da galinha e deixando o sangue escorrer por sua cabeça. A magia do destino era misteriosa. Era preciso fazer certas ações para que certos resultados acontecessem. Não havia explicação lógica ou qualquer garantia de que as coisas funcionariam, mas a magia do destino era algo como perturbar a realidade, forçando-a a seguir um caminho favorável ao praticante de magia. João manteve a galinha trêmula e moribunda em sua cabeça e se concentrou no cajado apenas para que sua energia caótica se acalmasse. Com isso, João lançou uma onda de luz vermelha na lenta horda de minotauros. A luz vermelha envolveu toda a horda em um segundo, escondendo sua visão completamente do mundo. À medida que a luz vermelha desaparecia, a mais bizarra das situações se desenrolava. Os minotauros não estavam mais lá, mas em vez disso, havia muitas criaturas diferentes em seu lugar. Não como João claramente esperava, nem todos eram galinhas. Havia muitas galinhas,
mas eram cerca de 65% do número total, mas dentro dos cálculos de John. Os 35% dos minotauros restantes estavam em outro tipo de confusão. Alguns se voltaram para porcos, ovelhas, cavalos, bebês mamutes, insetos. Alguns até foram carbonizados e alguns foram curados. Alguns ficaram paralisados e alguns se transformaram em inimigos poderosos como Dremoilords. Ah! John não pôde deixar de rir o máximo que pôde. Apenas sua risada ecoou na campina enquanto todos os outros ficaram em silêncio. Dos centauros fugitivos aos renegados Amovus, o líder minotauro John Raditir permanece se escondendo nas colinas próximas e observando os espiões e assassinos que estavam antecipando a aparição de John. Ninguém poderia ver isso vindo além de John. A bagunça nas fileiras dos minotauros foi épica. John ergueu as mãos vazias e evocou uma grande bola de fogo de chama fria com um grande próton da energia que ele reuniu e jogou nos minotauros. Humano. Não. Movus tentou parar John, mas o minotauro não foi tão rápido. O feitiço já foi lançado. Os incêndios comeram todos os minotauros transformados e quase nada sobreviveu. À medida que morriam, seus corpos nunca voltavam à sua aparência original. Aqueles que sobreviveram só poderiam correr na outra direção. Odokuro, que ainda estava despejando ira nos centauros, foi chamado de volta e ficou ao lado de John. Shikyu levantou a Soul Sigil Stone e absorveu todas as almas que foram mortas agora. Vernon, Alaric e Movus olharam para John com sinais de raiva e terror. John deu um passo à frente com a Molags Mace na mão e Bloodskull na outra. KULDAs. Armadura, força, saúde. Seu grito foi chamado de grito Battlestat. Uma armadura de prata de um cavaleiro envolveu e seu poder físico foi inchado tanto quanto sua aura poderia bufá-lo. E ele deu um passo à frente para a batalha. Kiren Saga capítulo 356 Caos 4. Águia de Sangue Tio KULDAs. Em vez de aura, John pode usar o Tun que o envolve com uma armadura de placa espectral de prata brilhante de um cavaleiro. Em suas mãos estava Molags Mace e Bloodskull, bem como Grid, que atuava como uma capa preta sobre a armadura de prata. John estendeu a mão para Shikyu. O que? A pedra do sigilo. É? Só não danifique. Shikyu entregou a John a pedra do sigilo da alma, e o último a segurou com força. Então colocou a pedra do sigilo em Odokuro e concentrou energia no cajado armazenado em sua espinha. Quando a energia alcançou a equipe, várias convocações começaram a aparecer. Eles eram todos o Aritmen e Bunemen do Soul Calm. As poderosas criaturas mortas-vivas, blindadas em ossos e segurando grandes armas, formavam um total de 300 guerreiros e arqueiros. Essa quantidade de invocações era assustadora. John nunca usou seus mortos-vivos em público antes e ela parecia estar indo com tudo desta vez. Sendo vigiado ou não, ele é habilidoso em necromancia a ponto de convocar um exército assim sempre que quiser ser um pedaço de bolo em sua condição normal. Embora o exército de mortos-vivos fosse menor do que as forças unidas dos renegados, dos centauros e dos minotauros, a verdadeira essência dos mortos-vivos estava em sua resistência infinita e emoções inexistentes. O inimigo já estava no fundo do poço em termos de moral. Esta foi uma boa visão para testemunhar. John deixou a gestão das tropas para Odokuro e concentrou a pedra do sigilo em si mesmo, extraindo muita energia para invocar um gigantesco alto-falante estéril com conhecimento de bardo. Ele então devolveu a pedra do sigilo a Shikyu e tocou a música. Então, mortal, hoje veremos o seu retorno. Shikyu perguntou ansioso pelo abate. John sorriu. Não chame isso de retorno. Estou aqui há anos. Estou balançando meus colegas. Deixando os otários com medo. Fazendo as lágrimas caírem como uma monção. Ouço o baixo explodir. John sorriu e apontou para o orador espectral atrás dele. Menor ele Kool J. Mama Saidik no Kinwalt. E quando a letra e a música começaram a soar, John já estava marchando em direção aos renegados. Não tenha medo deles. Estamos juntos, somos mais fortes.
Alaric gritou e reuniu sua força de quase 3.000 homens. 10 vezes o número de mortos-vivos. Por outro lado, a música bombeou João e seus mortos-vivos, aumentando sua velocidade em 25%. A carga de poucos contra muitos foi aterrorizante, pois os renegados foram rechaçados com força no primeiro confronto. A horda de mortos-vivos não era normal. Eles atacaram como algo fora do mundo e quando se chocaram com Forsyth, eles escalaram um ao outro e os cercaram como uma maré. João estava avançando em velocidade moderada. A massa em sua mão levaria uma vida cada vez que balançasse. Ainda assim, seus olhos estavam grudados em Alaric. Estou indo atrás de você. Gromvutstad. Amarrar, parar, colocar. O grito de João foi preparado para esta situação. Não tinha como alvo ninguém menos que Alaric, que estava a 50 metros de distância. Uma vez atingido, não quebrou seus ossos ou rasgou, apenas formou uma barreira ao seu redor, tornando-o incapaz de escapar e ninguém capaz de ajudá-lo. Alaric estava preso. Proteja o príncipe. Alguns bravos guerreiros Forsyth se reuniram em torno da barreira e tentaram proteger Alaric. Não corra. Consternado com seu estado, Alaric gritou para seus homens deixá-lo, mas não houve tempo para eles se concentrarem nele. João já chegou com Odokuro e caminhou até aqueles guerreiros com um sorriso sanguinário. Que respingo! João não estava mirando na matança com aqueles guerreiros. Na verdade, ele os reconheceu muito bem. Esta é a gangue de Alaric que o visitou muitas vezes quando ele foi capturado e se revezou em torturá-lo. Ele quebrou seus membros na frente dos olhos de Alaric e mutilou seus corpos vivos. Faz Alzab. Dor, sofrimento, queimadura, ele até usou grito de agonia, prestando-lhes um serviço especial de dor e sofrimento. Eles se contorceram no chão e estremeceram tentando escapar da tortura. João os fez dizer coisas que nunca diriam em suas vidas apenas para escapar da dor. O conceito de tortura na língua do dragão carregava um significado horrível que João aperfeiçoou na Campina. Comparado com a época em que João usou o grito em Ericur, os efeitos antes e agora são um mundo à parte. Suas mentes, vontades e autoestima quebraram. Matá-los não trará mais alegria, então João os deixou para morrer sob a marcha de seus mortos-vivos. Ele olhou para o rosto pálido de Alaric e sorriu. Não se preocupe. Eu não vou usar isso em você, águia sangrenta. Eu tenho algo especial só para você. Ei! A horda renegada recuou, abandonando Alaric, pois parecia que ele estava seguro por enquanto. A música encheu o mundo e João estava dançando com a cabeça enquanto avançava para matar mais renegados. Seu trabalho e acordo com Molag dependiam disso. Quanto mais ele matava, mais poder ele ganhava, mas ele direcionou tudo para Odokuro, que era o verdadeiro invocador do exército dos mortos-vivos. Gá! Eu vou te matar. Uma figura vestiu contra João com forte impulso. Era Movus Blackhorn, o líder dos Minotauros. Movus estava mirando seus chifres nos órgãos vitais de João, mas João estava ciente e evitado por um fio de cabelo. Então colidiu com Movus em um combate corpo a corpo. Um humano contra um minotauro em uma luta corpo a corpo era muito desaconselhável em alguns casos, mas João e Movus deram as mãos e suas testas se chocaram. João evitou os chifres de Movus desesperadamente, mas o minotauro possuía vantagem de peso. Os músculos de João aumentaram e mostraram sua verdadeira força física, empurrando o minotauro sozinho. Impossível. Nada é. João ganhou um espaço suado e trocou o wrestling pelo boxe e chutes. Nem mesmo um minotauro foi uma exceção quando se trata de lutar com João em locais tão próximos. João desferiu 2 jabs seguidos de um gancho de direita, um chute empurrando o joelho para trás e um uppercut. Movus tentou usar seu braço grande apenas para receber chutes nas pernas novamente, então uma tempestade de chutes e socos veio quando João enlouqueceu. Percebendo que João não era bom em luta livre e preferia brigar, Movus jogou seu corpo em João prendendo no chão. Percebendo que sua vantagem estava enfrentando uma crise, João usou o impulso de Movus e derrubou com um backflip slam. Ele rapidamente tirou massa de Molag e pretendia terminar Movus, mas o último era muito desagradável e segurou a cabeça da massa antes que ela o esmagasse.
João pensou rápido, então torceu a massa e chamou Grid para transformá-la na forma Arplon. O Arplon era mais fácil de controlar e atravessou o peito de Movus. João tentou agarrar a alma, mas Movus ainda não estava morrendo. João se levantou e puxou Movus pelo arpão. O último estava extremamente focado e tentou lutar contra sua alma sendo arrastada de seu corpo pelo arpão. João usou isso para forçar o Minotauro a se ajoelhar, então veio atrás dele e pegou uma adaga sofisticada. Era navalha de Mirunis. João e Movus estavam ambos enfrentando Alaric que estava assistindo de sua jaula. João simplesmente colocou a adaga no pescoço de Movus e o matou enquanto sorria para Alaric. Seus olhos brilhavam cruelmente quando Alaric viu seu aliado ser morto assim. Ele caiu de joelhos e um olhar desesperado apareceu em seu rosto. Exatamente o que João queria ver. Ah! Um grito de guerra soou quando 6 flechas voaram em direção a João pelas costas. O líder do clã Centauro, Vernon Walker, estava atacando João sozinho. Ele certamente ficou triste ao ver seu povo morrer sob a lâmina de Odokuro. João desviou de 4 flechas e as 2 restantes foram desviadas pela armadura deixando alguns rastros na fabricação mágica. João sabia que esse Vernon é um bom arqueiro e precisava ser tratado. O problema é que o centauro era incrivelmente rápido, talvez tão rápido quanto Nefertiti. E você acha que eu não vim pronto? Nel Venku. Rápido, vento, relâmpago. Este grito foi outro grito de auto-aprimoramento, assim como Battle Aspect, que envolve João com Silver Spectral Armor. Esse grito se chama Flash, e foi incrível. Como João foi envolvido por Silver Armor, ele também foi envolvido por uma Storm Aura. Assim como ele se moveu, ele foi tão rápido que já estava esperando por Vernon à sua frente. Pegar você. João ainda tinha o arpão na mão e apunhalou Vernon. O arpão atravessou o abdômen do centauro e perfurou os músculos, mas o mais assustador foi como Vernon sentiu sua alma sendo arrastada para fora dele. Ele segurou firmemente o arpão, assim como Movus fez. Percebendo a grande sombra se aproximando por trás, Vernon percebeu que Odokuro estava logo atrás dele e golpear um golpe da katana de ferro mandou a cabeça de Vernon aos pés de Alaric. Agora os 2 heróis que vieram para ajudá-lo estavam fazendo uma viagem de primeira classe para Koldar Bor. João não conseguia tirar o suficiente da expressão no rosto de Alaric. Ele se aproximou da barreira que fez ao redor de Alaric e suas mãos passaram por ela. Então, como é ser tão indefeso? João perguntou. Ao que parecia, a alma de Alaric já escapou de seu corpo só de olhar em seus olhos. João ainda queria deixá-lo para o final, mas a situação precisava ser um exemplo rápido. Quando ele estava prestes a agarrar Alaric, uma flecha rompeu o espaço e atingiu João em busca de sua vida. João reconheceu o poder por trás da flecha e sabia que não poderia enfrentá-la com seu estado debilitado. Ele rapidamente saltou para o outro lado. A flecha pousou na barreira e ondulações de energia apareceram nela, fazendo-a quebrar como vidro. Como não havia mais barreira, Alaric estava livre novamente. Filho da puta! João não podia permitir que Alaric escapasse, então ele esfaqueou uma lança no joelho de Alaric prendendo-o no chão. João então se virou e gritou. Quem ousa? Alguém do lado de fora tentou interromper seu tempo de diversão com Alaric. Isso com certeza foi um pecado grave. Não querendo responder, mais 4 flechas atingiram João viscosamente. Todos apontavam para suas pernas, coração e cabeça. Sob o efeito do flash out, João se afastou com facilidade desviando de cada flecha. Este assassino estava irritando até o esquecimento. Droga! Pegue ele! O assassino parecia ter desistido de atirar em João e ordenou que os seus parceiros se mexessem. João sentiu 4 auras, mas todas eram muito furtivas. Sem sua verdadeira magia e aura, ele estava em perigo, mas... Tolos ignorantes, Lacianir. Vida, Seak, Caça, Jonzou, Aura Whisper, um tum que não é um grito, mas um sussurro. Seus olhos poderiam dizer onde os 4 assassinos estão imediatamente. Sem mais delongas, João já estava atacando aqueles assassinos primeiro.
Ele chutou uma grande pedra como uma bola de futebol e acertou um mago entre eles que estava prestes a lançar um feitiço que parecia perigoso. Os outros três se moveram ao mesmo tempo quando perceberam que Jon os havia descoberto. Um Redguard com espadas gêmeas curvas, um Old Elf com um arco e um Imperial com uma lança. Jon foi encurralado em uma fração de segundo, mas já estava ciente de seus movimentos. Uma lança cravada no pescoço, uma flecha na cabeça e as espadas gêmeas nas pernas. Jon saltou com um flip girando horizontalmente no ar. A lança e a flecha passaram por cima dele e as espadas gêmeas passaram por baixo dele. Com o rosto voltado para o chão, Jon soltou outro grito. Fusruda. Força, equilíbrio, empurrão. O grito foi direcionado para o chão, mas uma vez que a onda de força atingiu a terra, ela girou e se moveu como uma onda de choque circular. Os três assassinos foram derrubados antes que eles percebessem. Jon já estava contra-atacando. Assim que seus pés pousaram no chão, Jon atacou o portador da lança e usou navalha de Mirunis para matar o Imperial com um golpe. O Dokuro se esgueirou como uma cobra e sua katana perfurou o arqueiro Udelf matando-o imediatamente. O terceiro assassino se recuperou e atacou Jon. Jon sabia que não deveria se virar e enfrentar aquele homem. Ele começou a correr na outra direção e o Redguard o perseguiu. Antes que alguém pudesse dizer, uma katana cortou o Redguard fazendo-o recuar. Não era o Dokuro, era Jonrad. Jon se virou congelado ao ver seu pai e Jonrad olhou para Jon com o rosto de coração partido. Seu filho estava na frente dele, mas tanto sua condição mental quanto física eram feias. Seu corpo estava claramente enfraquecido e metade dele estava pálido como um Draugr. Além disso, Jon estava se transformando em um demônio assassino que buscava a destruição de uma maneira sombria. Alina disse para você não aparecer. Isso era necessário? Jonrad repreendeu. Eu tenho que. Jon disse. Então acabe com isso. Se você não pode impedir que seus entes queridos cometam um erro, ajude-os a sair da maneira certa. Agora o rei de Ash, Jonrad Firemane e seu cunhado Tyr Firemane se juntaram à briga. Rei das Cinzas. O assassino Redguard parecia ter reconhecido Jonrad. Gazid Tanet. Vou matar seu filho como você matou meu pai. Supere isso. Isso foi há 18 anos. Jonrad acenou com sua katana flamejante para o Redguard e entrou em confronto com ele em combate. Certo da vitória fácil de Jonrad, Jon se virou para procurar Alaric. Com certeza, ele estava sendo arrastado pelos renegados. Não, você não vai. Jon se moveu em direção a Alaric como um relâmpago. Muitos terceiros tentaram atacar Jon enquanto ele corria tão rápido. Todos eles eram assassinos e inimigos do clã Firemane que correram para matar Jon mais uma vez. Jon poderia afastar a maioria deles, pois nenhum era tão perigoso quanto Gazid e Tanet. Aqueles que Jon deixou não foram apenas deixados, mas sua ira, o Dokuro, estava reivindicando-os com movimentos ágeis furtivamente enquanto eles estavam focados em Jon. Ao se aproximar de Alaric, Jon sentiu a parte do pé que era apoiada por ganância, perder força. Isso significava que ele estava ficando sem energia essência. Ele imediatamente pegou Molags Masse e balançou em um Forsworn moribundo perto dele para obter sua alma e essência. Jon quase congelou por um segundo sentindo um pouco de déjà vu, mas não era hora de deslumbrar. Ele olhou para Alaric e o perseguiu imediatamente. Os renegados já estavam recuando para o terreno elevado enquanto eram cobertos por um bando de bruxas que continuavam lançando magia nos mortos-vivos de Jon. O número de 300 mortos-vivos foi significativamente reduzido para 100 e eles não eram mais eficazes. Jon queria convocar mais, mas mais aliados apareceram. Bull era uma buzina, a buzina dele, a buzina da companhia. Jon olhou em direção ao som para ver os Dari Troopers varrendo o campo de batalha em cavalos Flammetronache. Foi uma carga gloriosa. As bruxas estavam todas sendo caçadas pelas bestas de ação de alavanca e os renegados caíram como moscas recuando para uma caverna no final de Catspir e fortificaram a entrada. Alaric estava rastejando desesperadamente para longe de Jon, mas o último fundiu, Grid, e
Molagsmasse, mais uma vez. Então jogou o arpão na panturrilha de Alaric prendendo-o para sempre. A punhalada do arpão era uma sentença de morte. Isso significava que, sempre que saísse, aprisionaria a alma com ela. Alaric poderia dizer: este foi o seu fim. Ele fechou os olhos e aceitou terminar com calma, mas uma sombra e uma mão agarraram de seus cabelos. Não tão rápido. Jon não vai deixá-lo morrer assim. Dois príncipes da Edrei ordenaram sua morte. Azura queria você morto para que eu removesse a maldição que você colocou em mim, e Mulag Bal quer que você seja torturado e sobreviva. E honestamente, eu vou gostar. Jon pegou 4 grandes toras de madeira e as prendeu no chão com nada além de sua força bruta. A luta já havia acabado e ele estava no centro das atenções. Alaric foi puxado para cima mais uma vez e Jon tirou alguns pregos e um martelo. Ele colocou as mãos de Alaric nas toras e as pregou. Alaric gritou de dor, mas não era o fim. Sua outra mão estava pregada em outro tronco. Shikio, venha. Jon chamou Dremora, que veio arrastando uma pessoa que estava com um saco na cabeça. Jon pegou aquela pessoa e a pregou nas outras 2 toras como fez com Alaric, mas o homem nem soltou um gemido. Ambos os homens estavam posicionados de frente para a caverna em que os renegados se retiraram. É claro, os renegados estavam observando tudo. Vejam. Este é o seu príncipe do qual você tanto se orgulha. Aquele que você chama de Águia de Sangue. Jon apresentou a Alaric. E isto? Jon caminhou até outro homem e puxou o saco em sua cabeça. Este é o seu rei. Este é Madanashi. A voz de Jon desceu como água fria sobre todos. Claro, Madanashi era conhecido como o último rei Hashiman, que supostamente estava morto para muitos. Até Alaric estava olhando para Madanashi com expressões vazias. Não vamos atrasar mais isso. Jon disse enquanto pegava uma adaga de Shikio, águia de sangue. Jon ligou para Alaric. Na minha vida passada, nós também conhecíamos algo chamado Bloodagli. Era algo que eu sempre quis fazer em você desde o primeiro dia. Sorte sua. Jon sorriu enquanto colocava a faca em Alaric. Isso ia ficar sangrento. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.